Imagine por um instante que existe um segredo tão poderoso, tão revolucionário, que aqueles que o descobrissem poderiam transformar qualquer metal comum em ouro puro, alcançar a longevidade sem fim e desvendar os segredos mais profundos do universo. Esse era o sonho dos alquimistas, uma fraternidade de pensadores e místicos que ao longo de milênios perseguiram o conhecimento secreto da natureza e do cosmos. E a pergunta que devemos fazer hoje é: será que esse segredo ainda está escondido? E mais intrigante ainda, será que alguém no mundo moderno descobriu como acessá-lo? Vamos explorar hoje o mistério da alquimia, uma ciência perdida que prometia transformar não apenas a matéria, mas a própria essência da vida. A alquimia era uma prática ancestral unia filosofia, espiritualidade e ciência, com o objetivo de alcançar um conhecimento superior. Desde o Egito Antigo, passando pela Grécia e chegando à Europa medieval, a alquimia floresceu em diversas civilizações, cada uma adaptando seus ensinamentos e práticas. Mas apesar de suas variações, um conceito se mantinha: a crença de que o universo é uma única entidade viva, onde tudo está interligado. Para os alquimistas, a transformação dos metais era apenas uma metáfora para a transformação do espírito humano. A alquimia, como a conhecemos, tem suas origens no Egito, onde o conhecimento da natureza e dos astros era transmitido entre sábios e faraós. No Antigo Egito, a alquimia era vista como um caminho espiritual. O deus Thoth, representado pela figura de um homem com cabeça de íbis, era reverenciado como o patrono da alquimia, sendo conhecido como o deus da sabedoria e da magia. Thoth, que mais tarde seria conhecido pelos gregos como Hermes Trismegisto, era acreditado como o autor da famosa Tábua de Esmeralda, um texto misterioso que trazia ensinamentos sobre a natureza do universo e a relação entre o macrocosmo e o microcosmo. Hermes Trismegisto é uma figura lendária, e seus ensinamentos formam a base da tradição alquímica. A frase, assim como é em cima, é embaixo, expressa o princípio de que tudo no universo está conectado, e que entender o funcionamento da matéria é entender o funcionamento do espírito. Os alquimistas acreditavam que, ao compreender e manipular os elementos naturais, poderiam acessar um conhecimento que transcendia o mundo físico, entrando em contato com uma dimensão espiritual. Para os egípcios, a alquimia era uma ciência divina, um presente dos deuses que permitia ao homem compreender e até mesmo intervir no processo de criação do universo. O faraó, o governante do Egito, era considerado um alquimista por excelência, pois ele tinha o poder de conectar o reino humano ao divino. Muitos dos conhecimentos alquímicos egípcios foram gravados em hieróglifos e escondidos em templos e pirâmides, onde acreditavam que esses segredos estariam protegidos dos não iniciados. Mas o Egito não foi a única civilização a desenvolver a alquimia. Na China antiga, a prática alquímica estava profundamente ligada ao taoísmo. Os alquimistas chineses buscavam o elixir da imortalidade, uma substância que daria ao usuário uma vida longa e saudável. Esse elixir era criado através de um processo de refinamento espiritual e físico, envolvendo não só o preparo de substâncias naturais, mas também a harmonização dos elementos internos do corpo humano. Para os taoístas, o corpo humano era visto como um microcosmo do universo, e a prática da alquimia incluía exercícios respiratórios, meditação e dieta, com o objetivo de prolongar a vida e alcançar a iluminação espiritual. Os alquimistas chineses acreditavam que a imortalidade poderia ser alcançada através do caminho dos 5 elementos, que consistia em harmonizar madeira, fogo, terra, metal e água. Ao compreender e dominar esses elementos, o alquimista conseguiria prolongar sua vida. Em alguns casos, a busca pela imortalidade levou os alquimistas chineses a arriscarem suas vidas, experimentando metais pesados, como o mercúrio, acreditando que essas substâncias possuíam propriedades místicas. Muitos alquimistas morreram envenenados, mas a busca pela imortalidade persistiu e influenciou a medicina tradicional chinesa e as práticas de longevidade que perduram até hoje. Enquanto isso, na Índia, a alquimia estava intimamente ligada ao hinduísmo e ao budismo. Os textos indianos descrevem um processo alquímico chamado Rasayana, que significa o caminho para a essência. Acreditava-se que o Rasayana era capaz de purificar o corpo e a mente, prolongando a vida e trazendo saúde. Os praticantes do Rasayana buscavam transformar o corpo grosseiro em um corpo sutil, permitindo que o espírito se elevasse e atingisse o nirvana. A alquimia indiana também influenciou as tradições yogis, pois muitos alquimistas indianos eram também yogis e acreditavam que a prática de yoga ajudava a alcançar a imortalidade. À medida que o conhecimento alquímico se espalhava pelo mundo, ele foi absorvendo elementos de cada cultura que encontrava. Com o tempo, a alquimia chegou à Grécia, onde filósofos como Tales de Mileto, Pitágoras e Empédocles contribuíram para o seu desenvolvimento. A filosofia grega integrou a alquimia em seu sistema de conhecimento, criando as bases para o que mais tarde seria conhecido como alquimia ocidental. Na Grécia, a alquimia se tornou uma prática de transformação interna e externa, buscando não apenas a transmutação dos metais, mas a transmutação da alma.
Na era helenística, Alexandria se tornou o centro da alquimia. Foi nessa cidade que surgiram os primeiros escritos alquímicos, como o Corpus Hermeticum, um conjunto de textos atribuídos a Hermes Trismegisto. Alexandria era um ponto de encontro entre as culturas grega, egípcia e judaica. E essa fusão de ideias gerou um ambiente onde a alquimia floresceu como uma prática esotérica e filosófica. Os escritos herméticos influenciaram profundamente o desenvolvimento da alquimia na Europa e no Oriente Médio, onde os alquimistas adaptaram os ensinamentos de Hermes Trismegisto aos seus próprios contextos culturais. Quando a alquimia chegou ao mundo islâmico, ela foi imediatamente incorporada ao estudo das ciências naturais. Na época, o mundo islâmico era o centro do conhecimento e da inovação. E grandes pensadores como Jabir ibn Hayyan, também conhecido como Geber, dedicaram suas vidas ao estudo da alquimia. Jabir é considerado o pai da química, e seus escritos incluem fórmulas e experimentos que mais tarde influenciariam a química moderna. Ele desenvolveu o conceito de que toda matéria era composta de diferentes combinações de elementos e qualidades. Um conceito que mais tarde foi expandido para incluir substâncias químicas como ácidos e bases. Jabir também acreditava que a transmutação dos metais era possível, e que ao alcançar essa transmutação, o alquimista estaria em harmonia com as leis divinas. Ele desenvolveu métodos de destilação e purificação que serviram como base para a prática da alquimia no mundo islâmico, e que mais tarde foram adotados na Europa. Os alquimistas islâmicos estavam profundamente comprometidos com a busca pela pedra filosofal, que eles acreditavam ser a chave para entender os segredos do universo. No entanto, a pedra filosofal não era vista apenas como um objeto físico. Muitos alquimistas consideravam a pedra uma metáfora para a iluminação espiritual. Para eles, a transmutação dos metais era uma representação simbólica da transformação da alma, onde o chumbo representava a ignorância e o ouro representava a sabedoria. A pedra filosofal, portanto, era o ponto culminante da jornada espiritual do alquimista. O estado de iluminação, onde ele se tornava um com o divino. Quando a alquimia chegou à Europa medieval, ela assumiu uma forma ainda mais complexa. A Idade Média foi um período em que o conhecimento era limitado e muitas vezes controlado pela Igreja. Os alquimistas eram vistos com suspeita, pois suas práticas eram consideradas heréticas. A Igreja Católica, preocupada com a possibilidade de que a alquimia pudesse minar sua autoridade, perseguiu muitos alquimistas. A Inquisição foi responsável pela destruição de muitos textos alquímicos e pela morte de vários praticantes. Apesar da perseguição, a alquimia continuou a se desenvolver na Europa. Muitos alquimistas codificaram seu conhecimento em símbolos e metáforas, escondendo suas descobertas em textos enigmáticos e difíceis de interpretar. Um exemplo famoso é o de Nicolas Flamel, um alquimista francês do século XIV. Segundo a lenda, Flamel descobriu o segredo da pedra filosofal após encontrar um antigo manuscrito que continha as instruções para sua criação. Com esse conhecimento, Flamel teria conseguido realizar a transmutação de metais comuns em ouro e conquistado a imortalidade. Acredita-se que ele e sua esposa Perenelle ainda vagam pelo mundo, guardando os segredos da pedra. A busca pela pedra filosofal não foi a única meta dos alquimistas. Outro objetivo importante era a criação do elixir da vida eterna, uma substância que curaria todas as doenças e prolongaria a vida indefinidamente. Para os alquimistas, o elixir da vida era uma representação da perfeição divina. E sua criação exigia tanto habilidades químicas quanto uma profunda compreensão espiritual. Muitos acreditavam que o elixir poderia ser encontrado na natureza, escondido em ervas e minerais, mas que só poderia ser revelado àqueles que estivessem espiritualmente prontos. Além da busca pela pedra filosofal e pelo elixir da vida, os alquimistas também desenvolveram conceitos que influenciariam profundamente a ciência moderna. Isaac Newton, conhecido por suas contribuições para a física e a matemática, dedicou grande parte de sua vida ao estudo da alquimia. Newton acreditava que a alquimia continha verdades universais que poderiam revolucionar a ciência e desvendar os mistérios do cosmos. Em seus manuscritos, ele descreveu experimentos e teorias alquímicas, demonstrando que via a alquimia como uma ciência legítima. Com o tempo, a alquimia passou a ser vista como uma pseudociência e perdeu seu prestígio. No entanto, sua influência permaneceu. Muitos dos conceitos e métodos alquímicos foram incorporados à química moderna. E a filosofia por trás da alquimia continua a inspirar aqueles que buscam um entendimento mais profundo da existência. À medida que a alquimia evoluía, ela se tornava não apenas uma prática científica e espiritual, mas também o fundamento de várias sociedades secretas e ordens esotéricas. Ordens como a dos Rosacruzes, que surgiu na Europa durante o Renascimento, adotaram ensinamentos alquímicos como parte de sua filosofia. Essa fraternidade mística acreditava que o conhecimento dos alquimistas, mantido em segredo por gerações, era uma chave para a evolução espiritual e o progresso da humanidade.
Os Rosacruzes, assim como outras ordens ocultas, viam a transformação do chumbo em ouro como uma metáfora para o desenvolvimento de um novo homem. Alguém que transcendeu as limitações mundanas e se tornou um ser iluminado. Muitos dos símbolos e práticas dessas sociedades se baseiam nos princípios alquímicos de transformação e elevação espiritual. Por exemplo, a transmutação dos metais era vista como um processo simbólico que o iniciado deveria seguir para purificar seu próprio espírito e alcançar o ouro interior. Essas ordens acreditavam que o caminho da alquimia era reservado para poucos, aqueles que estavam espiritualmente preparados para lidar com os segredos do universo. Esse conhecimento restrito era transmitido de forma codificada, e os membros dessas sociedades eram obrigados a fazer votos de sigilo, jurando nunca revelar o que aprendiam. Alguns estudiosos acreditam que muitos alquimistas famosos, incluindo Flamel e até Newton, faziam parte de fraternidades secretas que guardavam esses segredos místicos. Com o passar do tempo, essas ordens secretas e seus rituais influenciaram profundamente a cultura ocidental. O simbolismo alquímico apareceu em diversas áreas, desde a arte até a literatura, alimentando o imaginário coletivo sobre a possibilidade de que existam, entre nós, indivíduos que detêm o conhecimento oculto da alquimia. A ideia de que certas figuras da história poderiam ter alcançado a imortalidade e o poder absoluto por meio do domínio das práticas alquímicas fascina até hoje. Esse legado misterioso inspira autores, cineastas e artistas e continua a encantar gerações, provocando-nos a imaginar se ainda há sociedades secretas preservando o conhecimento alquímico em seus círculos fechados. Nos tempos modernos, a alquimia se tornou uma fonte inesgotável de inspiração para o ocultismo e o misticismo, atraindo aqueles que buscam algo além das explicações científicas convencionais. A imagem do alquimista solitário, trancado em seu laboratório, trabalhando em fórmulas e enigmas para descobrir o segredo dos segredos, representa, para muitos, a eterna busca humana pelo significado mais profundo da existência. Mesmo que a ciência tenha se afastado da alquimia, muitos acreditam que os processos de transformação espiritual e autoconhecimento promovidos por essa prática ainda têm grande valor. O caminho alquímico, com sua promessa de elevação e iluminação, continua a ser visto como uma jornada que todos nós, em algum nível, podemos empreender. Hoje, os mistérios da alquimia ainda nos fascinam. A ideia de que existem segredos escondidos no universo, à espera de serem descobertos, desperta nossa curiosidade e nossa imaginação. Afinal, o que é a pedra filosofal? Um objeto físico ou uma metáfora para a iluminação espiritual? Será que a busca pela vida eterna é uma aspiração real ou apenas uma representação da nossa busca por compreensão e significado? E finalmente, será que esses mistérios estão realmente escondidos, aguardando aqueles que tenham coragem e sabedoria para buscá-los? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa. O mistério da alquimia continua a nos inspirar e a nos lembrar de que, por mais que avancemos no conhecimento, ainda há muito que não compreendemos. Se você quer continuar a explorar esses segredos e mergulhar ainda mais fundo no universo da alquimia, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos juntos, nessa jornada em busca do desconhecido. Afinal, o maior segredo da alquimia pode estar mais próximo do que imaginamos.